Oma, bem-vindos a mais uma conversa, onde a gente mergulha de cabeça em um universo de fontes para entender uma história a fundo. E a de hoje, nossa, é intensa. Estamos falando do fim, que é, assim, absolutamente cinematográfico e trágico do primeiro rei de Israel, Saul. O foco é a sua última e fatal batalha no Monte Gilboa, que é narrada com detalhes que dão um nó no estômago no livro de 1 Samuel. E o material que a gente tem para essa análise é excelente. São diferentes bíblias de estudo, sabe? Cheias de notas de rodapé que são verdadeiros tesouros. E também mapas bem detalhados da região. Com isso, a gente consegue enxergar não só o que aconteceu, mas onde aconteceu, a tática militar e, o mais importante, o drama humano por trás de cada decisão. Exatamente, porque não é só uma história de guerra. É sobre a desintegração de um líder, as táticas de propaganda e terror da antiguidade e, no meio de todo esse caos, um ato de lealdade que surge do nada e muda o tom da história inteira. A nossa missão é juntar essas peças e entender como tudo se conecta. Certo. Então, vamos para o campo de batalha. Temos um mapa aqui da região, batalha no Monte Gilboa. A gente vê o exército filisteu vindo de um lugar chamado Afeca e os israelitas acampados perto de uma fonte em Jezreel. A primeira coisa que eu me pergunto é, por que a lutar ali? O Vale de Jezreel me parece um campo aberto, o que, para mim, soa como uma péssima ideia para quem está em desvantagem. É uma ótima observação. E a resposta está na geografia. O Vale de Jezreel não era um vale qualquer. Era a rodovia da época, a principal via de acesso que ligava a costa do Mediterrâneo ao interior, ao Vale do Jordão. Quem controlava Jezreel controlava o fluxo de comércio de tropas. Os filisteus, que eram a superpotência militar do momento, eles escolheram o local. Eles basicamente disseram, a batalha vai ser aqui, nos nossos termos. E os termos deles eram favoráveis aos pontos fortes deles, imagino. Carros de guerra, talvez. Exatamente. Terreno plano é perfeito para carros de guerra, uma tecnologia que os filisteus dominavam. O exército de Israel, por outro lado, era basicamente infantaria. Eles foram atraídos para uma luta em campo aberto e, como era de se esperar, a coisa deu muito errado. O texto diz que eles são forçados a recuar para o Monte Gilboa. Espera um pouco. Recuar para um monte instintivamente, isso parece uma boa jogada, não? Terreno elevado, a vantagem de estar por cima, a clássica cena de filme. Em teoria, sim. O high ground é quase sempre uma vantagem. Mas, nesse caso específico, foi uma armadilha fatal. Se a gente olhar o mapa e a topografia, o Monte Gilboa é íngreme e isolado. Ao subirem, os israelitas ganharam altura, mas perderam a única coisa que poderia salvá-los, uma rota de fuga. Eles ficaram encurralados. Ah, entendi. Virou um beco sem saída vertical. Perfeito, um beco sem saída. E os filisteus tinham uma unidade de combate que era o terror para quem estava preso num lugar assim, os flecheiros. Eles simplesmente ficaram na base do monte, fora do alcance das lanças israelitas, e promoveram um massacre. Não havia para onde correr nem onde se esconder. O texto é brutalmente simples. Os homens de Israel fugiram e caíram mortos no Monte Gilboa. É um desastre completo. Mas o que me choca é o custo pessoal para Saul. Os 3 filhos dele, incluindo Jonatas, que era um herói de guerra por mérito próprio, morrem ali ao lado do pai. Uma das notas de estudo que temos aponta algo que eu não tinha percebido. Reis e príncipes não costumavam lutar na linha de frente. Eles eram o comando, ficavam na retaguarda, protegidos. Exato. O fato de Saul e todos os seus herdeiros estarem na linha de frente, no meio da chuva de flechas, grita uma única palavra: desespero. É o equivalente moderno a um presidente e todos os seus sucessores na linha de frente de uma invasão. Isso mostra que a batalha já estava perdida antes mesmo deles morrerem. Era um último ato suicida, uma tentativa de inspirar as tropas que já estavam em pânico. E com a morte dos filhos, não era só a batalha que estava perdida. Era o futuro da dinastia dele, certo? Acabou tudo ali. Exatamente. Foi uma aniquilação. A derrota militar foi total, mas a morte dos herdeiros foi o fim da casa de Saul. E a tragédia pessoal do rei estava só começando. A derrota do exército é quase um detalhe perto do que acontece com Saul.
O fim dele não é nada como eu imaginava. É verdade. Ele não é derrubado por um campeão filisteu num duelo épico. O texto diz que os flecheiros o alcançam e ele fica gravemente ferido. É nesse momento, sangrando, com o exército dizimado e os filhos mortos ao redor, que ele se vira para o escudeiro, o seu ajudante de ordens, e faz um pedido inacreditável. Ele pede para o próprio escudeiro matar. E a justificativa que ele dá é o ponto central de tudo. Para que não venham estes incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Nossa, que inversão de valores. A gente pensa no guerreiro que não teme a morte, mas o pavor dele não é a lança inimiga, é virar piada, é a humilhação pública. Exatamente isso. O que é fascinante aqui é essa noção de honra. Para um rei naquela cultura, a captura era um destino pior que a morte. Ele seria arrastado como um troféu, exibido nas cidades inimigas, torturado publicamente. Essa humilhação não seria só dele, mas de todo o seu povo e, por extensão, do seu Deus. Ao pedir para morrer, Saul está tentando, no seu último suspiro, controlar a narrativa. Ele está dizendo, vocês podem ter vencido a batalha, mas não vão controlar o meu fim. Mas o escudeiro não consegue. O texto diz que ele teve muito medo. Medo de matar o rei, o ungido do Senhor, ou simplesmente o choque de receber uma ordem dessas no meio do caos. Provavelmente uma mistura de tudo. Era um tabu absoluto. E a recusa dele leva a cena ao seu clímax trágico. Saul, o primeiro rei de Israel, pega a própria espada, a apoia no chão e se joga sobre ela. Um suicídio no campo de batalha. E a tragédia não para aí. O escudeiro, ao ver o seu rei morto, faz a mesma coisa. Pega a própria espada e se mata. Em questão de minutos, a liderança inteira de Israel, rei, 3 príncipes herdeiros e o assistente mais próximo do rei, é varrida do mapa, ali mesmo. É um vácuo de poder instantâneo e absoluto. É o colapso total. E a humilhação que Saul tanto temia, e pela qual ele deu a própria vida para evitar, estava prestes a acontecer de uma forma ainda pior do que ele poderia ter imaginado. Sim, porque a batalha acaba, mas a história não. No dia seguinte, os filisteus voltam para saquear os corpos e encontram o prêmio máximo, o corpo de Saul e de seus filhos. E o que eles fazem a seguir é de uma brutalidade, assim, calculada. É pura guerra psicológica. Não basta vencer, é preciso humilhar, desmoralizar o inimigo a ponto de que ele nunca mais pense em se levantar. Eles cortam a cabeça de Saul, pegam suas armas e armaduras e enviam mensageiros por todo o território filisteu para anunciar a vitória no templo dos seus ídolos e entre o povo. Ou seja, a mensagem não era só nós vencemos a guerra. A mensagem era os nossos deuses são mais fortes que o Deus de vocês. Perfeitamente colocado. É uma declaração teológica comemorada com a cabeça de um rei. As notas de rodapé, cruzando com outras fontes, nos dão mais detalhes. A armadura de Saul foi pendurada no templo de Astarote, uma deusa da guerra, e a sua cabeça foi pregada no templo de Dagon, o deus principal dos filisteus. É o equivalente a pegar a bandeira do país inimigo e usar como capacho na entrada do seu Capitólio. Cada ato era um espetáculo de dominação. E o ato final dessa profanação é o mais visual de todos. Eles levam os corpos decapitados de Saul e dos filhos para uma cidade chamada Bet-Siã, que a gente vê aqui no mapa, bem na fronteira do território, e eles penduram os corpos no muro da cidade, à vista de todos. E essa imagem, os corpos da realeza de Israel pendurados como animais abatidos, teve um efeito dominó devastador. As fontes contam que os israelitas que viviam em cidades próximas, do outro lado do Rio Jordão, quando viram ou souberam disso, entraram em pânico. Não houve resistência. Eles simplesmente abandonaram suas casas, suas terras, tudo, e fugiram. E os filisteus, claro, simplesmente entraram e tomaram posse. Exato. A vitória militar em Gilboa se transformou numa conquista territorial massiva, sem disparar mais uma flecha. Foi um colapso moral completo, que abriu uma ferida enorme no mapa de Israel. É o ponto mais baixo que se pode imaginar. Derrota, suicídio do rei, aniquilação da liderança, profanação dos corpos, pânico geral e perda de território. Parece o fim definitivo, mas é nesse momento de escuridão total que a história dá uma guinada.
A notícia do que aconteceu em Bet-Sean chega a uma cidade do outro lado do rio, chamada Jabes-Gileade. E a reação deles é Diferente. completamente diferente. Enquanto todos fugiam, o texto diz que quando os homens de Jabes-Gileade ouviram o que foi feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram. Eles decidiram fazer algo a respeito. Ok, isso é inesperado. No meio do colapso total, um grupo de homens valentes decide marchar direto para o território inimigo, para uma cidade fortificada. Quem eram esses caras? Era uma tropa de elite? Parentes de Saul? Por que arriscar a própria vida por um rei que já estava morto e desonrado? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está escondida no passado. Para entender a coragem deles, a gente precisa puxar a ficha de Saul lá no comecinho do reinado dele. As notas de estudo nos lembram de um evento crucial, a primeira grande vitória de Saul como rei. O ato que o consolidou no poder foi justamente salvar a cidade de Jabes-Gileade. Ah, agora as peças se encaixam. Exato. Eles estavam sob um cerco brutal de um povo inimigo, os Amonitas, que deram um ultimato terrível. Ou se rendiam e cada homem da cidade teria o olho direito vazado, ou seriam todos mortos. Foi Saul quem, recém-eleito rei, reuniu o exército de Israel e os libertou de forma espetacular. Então isso não era só respeito por um rei. Era uma dívida de vida. Ele estava pagando de volta. Precisamente, eles não esqueceram. Aquele ato de liderança e salvação, décadas antes, plantou uma semente de lealdade que floresceu no momento mais improvável e sombrio. Eles deviam a Saul não só a sua liberdade, mas literalmente os seus olhos e as suas vidas. E essa dívida de honra era mais forte que o medo dos filisteus. É uma história incrível por si só. E a missão deles é algo saído de um filme de ação. Olhando no mapa, a distância de Jabes-Gileade até Bet-Sean é de uns 16 quilômetros, em território agora controlado pelo inimigo. Eles viajaram a noite inteira, chegaram na cidade, de alguma forma conseguiram retirar os corpos do muro e voltaram tudo antes do amanhecer. E o que eles fazem quando chegam de volta em casa é ainda mais surpreendente. O texto diz que eles queimaram os corpos. Isso é estranho, porque a cremação não era um costume em Israel. A prática padrão era o sepultamento. À primeira vista, parece até mais um desrespeito, mas imagino que haja um motivo forte por trás disso. Um motivo fortíssimo e pragmático. Primeiro, imagine o estado dos corpos depois de dias pendurados ao relento. Segundo, e mais importante, ao queimar os corpos, eles estavam garantindo que os restos mortais de Saul e seus filhos jamais pudessem ser profanados novamente. Eles destruíram o objeto da humilhação para preservar o que restava da dignidade do rei. Foi um ato final de proteção. Eles transformaram os corpos em cinzas e ossos que podiam ser devidamente enterrados e protegidos. Exatamente. E foi o que fizeram. Eles pegaram os ossos, os enterraram sobre uma árvore em Jabes e jejuaram por 7 dias. Um ritual de luto profundo, sincero e, acima de tudo, corajoso. Eles deram ao seu rei o funeral digno que o resto da nação, em pânico, não pôde dar. Então, quando a gente junta tudo... Que história! Começa com uma derrota militar esmagadora, passa pelo drama pessoal de um rei que escolhe a morte para evitar a vergonha, mergulha na brutalidade da guerra psicológica, mas termina com esse ato de lealdade que ilumina toda a escuridão. É sem dúvida o fim de uma era. É o fim de uma era e o início de outra. Essa é a chave. A morte de Saul e de todos os seus herdeiros naquele monte cria um vácuo de poder gigantesco. E a natureza, especialmente a política, odeia o vácuo. Esse desastre em Gilboa, por mais terrível que tenha sido, é o evento que abre a porta para a ascensão da próxima grande figura de Israel. O outro mapa que temos aqui, a ascensão de Davi ao poder, mostra exatamente esse processo. A morte de Saul não é o fim da história. É o gatilho para o início do reinado de Davi. Faz todo sentido. A derrota catastrófica de um rei abre caminho para a glória do próximo. E essa história dos homens de Jabes-Gileade fica ecoando um único ato de bondade e liderança de Saul, lá no início de tudo, voltou para honrá-lo no seu momento mais baixo, décadas depois.
Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, não é? De que forma os atos de liderança de hoje, sejam eles em grande escala, de um governante, ou em pequena escala, no nosso trabalho, na nossa família, podem estar plantando sementes. Sementes de lealdade, de coragem, de gratidão, que talvez a gente nem veja germinar, mas que podem florescer nos momentos mais inesperados e sombrios do futuro, quando alguém mais precisar.